Capítulo 4. Disposições gerais. Artigo 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 9. A exigência do crédito tributário e aplicação de penalidade isoladas serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Parágrafo 4º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada a infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. Parágrafo 5º. Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. Parágrafo 6º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o artigo 3º da Lei nº 1.457, de 16 de março de 2007. Artigo 23. Artigo 23. Parágrafo 1º. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado. Artigo 24. Artigo 24. Parágrafo único. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, a administração tributária poderá atribuir o preparo do processo à unidade da administração tributária diversa da prevista no caput deste artigo. Artigo 25. Artigo 25. Inciso 2º. Em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial. Parágrafo 1º. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais será constituído por sessões e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Inciso 1º. A inciso 4º. Revogados. Parágrafo 2º. As sessões serão especializadas por matéria e constituídas por câmaras. Parágrafo 3º. A Câmara Superior de Recursos Fiscais será constituída por turmas, compostas pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras. Parágrafo 4º. As câmaras poderão ser divididas em turmas. Parágrafo 5º. O ministro de Estado da Fazenda poderá criar, nas sessões, turmas especiais, de caráter temporário, com competência para julgamento de processos que envolvam valores reduzidos, que poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as superintendências regionais da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 6º. Vetado. Parágrafo 7º. As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais serão constituídas pelo presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo vice-presidente, pelos presidentes e pelos vice-presidentes das câmaras, respeitada a paridade. Parágrafo 8º. A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida pelo presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a vice-presidência, por conselheiro representante dos contribuintes. Parágrafo 9º. Os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão voto de qualidade, e os cargos de vice-presidente, por representantes dos contribuintes. Parágrafo 10.
Os conselheiros serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda para mandato, limitando-se às reconduções, na forma e no prazo estabelecidos no regimento interno. Parágrafo 11. O Ministro de Estado da Fazenda, observado o devido processo legal, decidirá sobre a perda do mandato dos conselheiros que incorrerem em falta grave, definida no regimento interno. Artigo 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Parágrafo 1º ao 5º. Revogados. Parágrafo 6º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. Inciso 1º. Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2º. Que fundamente crédito tributário objeto de alínea A. Dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos artigos 18 e 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Alínea B. Súmula da Advocacia Geral da União, na forma do artigo 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou alínea C. Pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do artigo 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. Artigo 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á, conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 2º. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de 15 dias da ciência do acórdão ao interessado. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. De decisão que der a lei tributária a interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Parágrafo 3º. Vetado. Inciso 1º. E inciso 2º. Revogados. Artigo 26. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 21. Artigo 21. Parágrafo 3º. O segurado que tenha contribuído na forma do parágrafo 2º deste artigo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o artigo 94 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante o recolhimento de mais 9%. Acrescido dos juros moratórios de que trata o parágrafo 3º do artigo 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Artigo 31. Artigo 31. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 6º. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo.
Artigo 32. Artigo 32. Inciso 3º. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Inciso 4º. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafo 3º a 8º. Revogados. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32-A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.